O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de excesso de peso entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Diferentemente do que muitos podem imaginar, o vilão não está no prato, está em outro lugar. A liderança no ranking, segundo os dados da Impulso Gov, que usa como base informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do SUS, aponta um comportamento como grande vilão: o hábito de comer em frente a telas. Embora ainda associados a esse crescimento, o consumo de bebidas adoçadas, como os refrigerantes e alimentos ultraprocessados, esses indicadores na pesquisa sofreram queda, dando destaque mesmo a este novo vilão: as telas. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostram que mais da metade dos adolescentes brasileiros entre 13 anos e 17 anos passam mais de 3 horas por dia em frente a telas, o que contribui ainda para a inatividade física. Um dos fatores, então, pode ser a ansiedade na infância, né? Ou seja, a criança tem a buscar o alimento como aliviar aquela tensão da ansiedade. Sem falar, então, na depressão, na baixa autoestima, porque ela está muito interligada à motivação, à desmotivação, até mesmo para a prática de esporte, né? Outra questão também, outro fator que a gente pode mencionar é o bullying escolar, que isso pode estar agregado ali ao aumento ou então o ganho de peso dessa criança, né? E o ambiente familiar. Usar, então, o alimento como uma recompensa. Se você se comportar, então você ganha um doce. Se você parar de chorar, você ganha um chocolate. Então, usando o alimento como algo recompensatório, então pode também estar sendo um dos fatores, esse ambiente familiar, que ele tem grande importância. O comer condicionado ao uso de uma tecnologia, de um eletrônico. Ou seja, eu como, mas eu estou prestando atenção no meu celular, no meu tablet, enfim, no meu conteúdo, ao invés de estar prestando atenção ali no meu alimento, na minha saciedade, no quanto que eu quero comer ou não, né? O gosto daquele alimento. Então, eu acrescentaria ainda mais essa preocupação com esse excesso de telas. A Aline tem 30 anos e convive com a obesidade desde a infância. A vida, enfrentando os reveses da doença, trouxeram para ela traumas que ela ainda carrega agora, na vida adulta. Entender que o excesso de peso era uma doença foi fundamental para que ela decidisse por uma mudança na vida. Diferente dos meus irmãos que sempre foram crianças magras, eu sempre fui uma criança gordinha. Então a obesidade ela sempre esteve presente na minha vida. Eu não tinha uma identidade formada, porque, de fato, desde a minha infância, a juventude inteira e uma boa parte da vida adulta, eu vivi com a obesidade, eu não sabia lidar com ela. A vida inteira eu só vi o peso. Eu só enxerguei aquilo que as pessoas falavam: Aline, você está ficando gorda. Aline, você é gorda. Aline, você é feia. Aline, você não é boa o suficiente porque você é gorda. Então, aqui fica um ponto muito que, inclusive, é crucial até para a virada de chave, eu digo isso. Quando a gente olha muito o peso, a gente não enxerga a doença, né? A doença não é só uma questão de força de vontade, que sim, a força de vontade entra como um grande percentual de ajuda. Mas a doença, ela entra como questões, desordens hormonais, desordens metabólicas, até emocionalmente falando. Então, a dificuldade minha foi entender que eu tinha uma doença. E era uma doença tão séria como todas as outras. E a partir do momento que, pela primeira vez na minha vida, eu entendi que eu estava doente e que eu precisava de auxílio médico e também de um grupo de apoio, meio que isso ficou mais fácil de ser solucionável, embora eu ainda enfrente isso e vou enfrentar para o resto da vida. O relato da Aline encontra eco nas considerações da psicóloga Tayane Correia, que acrescenta a importância da família neste processo. A probabilidade dessa criança, né, desse adolescente, sem uma intervenção adequada na infância, se tornar ou ser, então, um adulto obeso, ela é muito grande, né? E isso a gente não está falando só das questões da saúde, tudo que implica, mas também prejuízo na vida social, na vida pessoal desse adulto, né? No emprego de trabalho, por exemplo, que ele vai enfrentar. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o quanto antes a gente começar um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar, para
auxiliar tanto nessas mudanças de hábitos, é melhor. Porque um adulto, não que seja impossível, mas se torna mais difícil. Porque tu tá a vida inteira naquela rotina, naqueles hábitos. Então, fazer essa mudança se torna um pouco mais difícil. Então, o quanto antes a gente começar com essa conscientização, né, dessa pauta tão importante que ultimamente a gente está tendo uma crescente na obesidade, ali nos dados, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, para que futuramente os impactos sejam bem menos, né, assim como a gente vê dentro da sociedade, cada vez mais tendo dificuldade, seja no mercado de trabalho, seja na questão da autoestima, da incapacidade desse indivíduo. Dificuldades e enfrentamentos que a Aline conhece bem. Constrangimentos, piadas, comentários depreciativos que acabaram fazendo com que ela perdesse o ânimo e a disposição para tocar a vida. E chegar ao limite foi para essa menina o ponto de virada. Essas coisas que eu fui ouvindo durante toda uma vida foi moldando quem eu era. Então, conforme eu fui acreditando que eu era tudo aquilo, eu fui me colocando dentro de uma caixinha. Fui engordando, fui acreditando. E conforme eu fui acreditando e que eu fui engordando, aconteceram coisas como: eu desisti da faculdade de engenharia porque eu não passava mais na roleta do ônibus. E isso me causou um grande constrangimento no ônibus. Eu pegava o ônibus e ia até o UFSM lá no campus. Eu não passava mais na roleta. O ônibus às 7 da manhã era lotado de pessoas, de alunos de todas as engenharias da UFSM. Então, quando eu tranquei na roleta do ônibus, eu não consegui mais ir para a faculdade. Outro ponto, não conseguir mais tomar banho sozinha, que inclusive foi uma das últimas ações que me resultou a eu não querer mais estar entre os vivos. Aquilo para mim foi humilhante, porque eu tive que pedir ajuda para minha cunhada, eu morava de favor na casa do meu irmão, então eu tive que pedir ajuda para minha cunhada para lavar as partes íntimas do meu corpo. Eu compareci a entrevistas de emprego, a empresas familiares de Cachoeira, não me eram dadas oportunidades, eram falado que eu não tinha estrutura física ou que a minha estética não era boa o suficiente para a empresa. Eu entreguei um currículo, era para um setor de operadora de caixa da empresa, onde eu iria atender a pessoa ali, os clientes, e era uma entrevista de emprego com mais 10 pessoas, se eu não me engano. No final dessa entrevista de emprego, a gerente olhou para mim e falou que eu fui a mais bem qualificada da entrevista. Eu me posicionei muito bem, eu falei muito bem, respondi tudo de uma forma muito clara, me elogiou. Só que no final dessa entrevista ela falou: se a gente for avaliar a Aline, a postura dela, ela era perfeita para esse cargo, mas infelizmente o que conta quando o cliente chega na nossa empresa? A primeira impressão. Como que a gente vai contratar alguém, desculpa, Aline, um pouquinho gordinha para esse cargo, sendo que o corredor também é estreito? Ou seja, proatividade conta, pessoal, estética conta, estejam sempre bem maquiados, bem vestidos. Falou exatamente isso na frente de todas as outras pessoas. E para mim, no particular, novamente, ela reiterou no final. Aí, após isso, eu consegui um emprego em outra cidade. Eles me prometeram o RH quando eu ficava 10 horas em pé por dia. Eu já tinha ali, em 2022, em maio mais ou menos, que foi onde eu entrei ali naquela empresa, eu já tinha aproximadamente uns 170 quilos, 160 quilos. Então, eu ficava 10 horas em pé. Só que chegou no quinto, sexto dia de trabalho, o meu pé abriu. Ele criou uma ferida muito funda no pé, porque o meu peso não comportava aquele dia a dia muito exaustivo, porque não tinha cadeiras pra gente sentar. E quando a gente se escorava, nós éramos martelados por isso. O que me levou a eu pedir demissão. Os encarregados do meu setor, onde eles estavam comigo dia após dia, falaram que eles não queriam me perder, porque era muito difícil conseguir uma mão de obra do jeito que eu era, qualificada, que entregava aquilo que eles pediam, ia além daquilo que eles pediam. Então eles não queriam me demitir. Aí, em troca deles não me demitirem, eles me prometeram que em algum tempo eles iriam me promover ou para o administrativo ou para o RH, e naquele momento, como não tinha essa vaga disponível, eles iriam me dar uma cadeira para eu sentar caso eu precisasse. Em janeiro, quando eu retomei as atividades ali do período das férias coletivas, e eles falaram que, infelizmente, aquela promoção que eles tinham me prometido não seria possível, porque eu não tinha os critérios que a diretoria da empresa queria. A nossa relação com a comida ela é construída desde muito nova, né? Então, essas questões de recompensa. Eu estou triste, então hoje eu mereço um doce. As emoções
tanto negativas quanto positivas, elas precisam ser sentidas. Elas estão ali por algum motivo, então ela precisa ser sentida. E é mais fácil, é mais rápido a gente buscar o alimento como algo de alívio, como algo de conforto. Então, é muito comum no dia a dia a gente usar tipos de alimento para nos confortar, ao invés de sentir aquela emoção da forma que ela precisa ser sentida, seja uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza. A família ela pode promover um espaço mais de acolhimento, de respeito, de validação dessa criança e desse adolescente sobre essas emoções. Porque é comum também dentro dos ambientes familiares acontecer certos tipos de comparações ou até mesmo falas negativas sobre o corpo. Às vezes não é por maldade, mas se dentro do nosso ambiente a gente não está bem fortalecido, tu imagina quando a gente vai para esses ambientes externos, né? A gente precisa desse fortalecimento dentro do ambiente familiar, para que a gente possa ter mais estruturas emocionais, né? Quando a gente tem as nossas validações dentro da família validadas, a gente tem mais fortalecimento e condição de lidar com essas questões no mundo afora. A minha família entra como pessoas que sempre me lembravam quem eu era. Eu fui muito abençoada, porque em momento nenhum eles duvidaram da minha capacidade. Eu tinha muito medo de vir para São Paulo e ter que desistir e voltar para lá de novo. E as únicas coisas que eu ouvia dos meus irmãos, dos meus pais, das minhas cunhadas eram: se tudo der errado, você ainda tem para onde vir. Mas tudo ocorreu bem. E a Aline está trabalhando, fazendo acompanhamento médico que lhe garantiu a perda de 90 quilos e a autonomia que por ela sempre foi tão desejada. E se eu pudesse deixar um recado para quem me assiste, é para você parar de ser só útil, para que você corra atrás dos seus objetivos. Né? Uma pessoa que ela não entende que ela é só útil para os outros, ela acaba não entendendo que ela é útil para si mesma. Então, ainda há esperança de você mudar o que quer que você esteja vivendo e vivenciando, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança de melhorias.